A fúria. A fúria. Glória a Deus, é isso aí. Você que está ouvindo a 87.5, ligue 4203-4009. Ligue, deixe sua palavra. A gente vai estar orando por você em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Você que está aí no WhatsApp, 965425227. O Senhor vai te abençoar grandemente. Amém? É isso aí, é isso mesmo. Você que está bem sintonizado, você está no 87.5 e também você está pelo WhatsApp. Você está pelo WhatsApp no 9, já foi falado. Não é o WhatsApp que eu quero falar, porque o WhatsApp já foi falado. Você está pela web, www.fonteevida.com.br www.fonteevida.com.br. As linhas estão abertas para você ligar. Enquanto você liga, enquanto você se prepara para ligar, estamos aqui com o pastor Oliveira, pastor e cantor. Estamos também com o pastor Carlos, que não é Oliveira, é só Carlos. E é Silva? Não, Santana. Santana. Tem que ser Silva, eu sou Silva. A minha mãe é Silva, mas meu pai não colocou. Dois Silva. O nacional Hélio Henrique é Silva também. Não, Silva é mais bonito. Põe Silva, vamos mudar de Santana para Silva. Bom, vamos aqui então bater um papo rapidinho, para depois a gente ouvir mais um louvor com o pastor Oliveira. Pastor Oliveira é cantor, está pode dizer primeira, né? Pode ser. É uma primeira que já é segunda, né? Porque foi gravado 2 vezes, né? 2 vezes gravado. Sim, porque não saiu de boa qualidade. Eu não gostei, meu Deus também não gostou. Pronto. A situação é essa. Se o homem não gosta, imagine Deus, que é trilhões mais ouvido, apurado que nós. É ou não é? Verdade. Então, vamos perguntar para o pastor Oliveira. E depois a gente pergunta para o pastor Carlos também. Quando nós falamos de fazer a obra na igreja, nós estamos falando, é uma obra, é uma construção, né? Ou estamos falando em trabalhar para o Senhor? Porque a maioria das vezes, ou muitas das vezes, nós encontramos aí muitos irmãos e muitas irmãs que, entre aspas, né, são fazedor de obra. Eles não definem qual é a obra, né? Mas pode olhar que eles não querem varrer a igreja, não quer pintar a igreja. Esse se faz a obra não quer fazer isso. O senhor nunca vai ver eles de roupa suja. O fazedor de obra, sempre, o homem, ele está de terninho de última geração, o sapato envernizado. A folha, em si a folha, né? Você vê o estado da folha, mas o fruto não está por isso. Acho que o seu microfone está baixo, sei lá. Acho que eu estou longe. Está baixo. Eu acho. Tá. Aqui. Isso. Melhorou? Sim, porque eu estou vendo não. Aí vê demais, né? Estou ouvindo essa voz lá longe. Tudo é possível que vem. Então, nós vemos aí que os fazedores de obra, sim, tanto elas e eles, o senhor nunca vai ver eles varrendo a igreja. O senhor não encontra eles varrendo a igreja. Não encontra eles pintando a igreja, muito menos carregando um tijolo, carregando um saco de cimento. Verdade. Eu também não consigo carregar um saco de cimento mais. Eu não tenho força, mas eu consigo despejar o saco de cimento numa lata e carrego em 2 vezes. 2, 3 vezes eu carrego. Um saco de cimento sozinho, pegar e jogar nas costas, para mim é impossível. Eu não consigo fazer isso mais. Eu não tenho força, e mesmo se eu tivesse força, eu não ia fazer isso por causa da minha coluna, porque a minha coluna vai estragar. A minha idade já não permite mais. Mas agora, os famosos fazedores de obra é um problema. Se eu só ver eles andando para lá, andando para cá, profetiza para um, profetiza para outro, põe a mão na massa. Bom, talvez eu falo muito, talvez vocês tenham visto. Vou perguntar para o pastor Carlos primeiro. Você tem visto esse fazedor de obra fazendo a obra mesmo, ou só fica, como diz lá fora, né, no mundo secular, pagando de gatinho espiritual?
É verdade, apóstolo, você tem razão. Realmente a gente só vê esse povo, mas na hora H some, né? Só igual aquele povo que na hora da política vem, deixa seu cartão, faz isso, faz a promessa, e na hora depois que você vai pedir lá uma benção para eles correm e some. E aí depois você fica chupando dedo. Ah, então são os famosos funcionários fantasma. Então, em obras de Deus também tem funcionário fantasma? Tem bastante. Eles apenas na hora H falam assim, não, pode deixar que eu vou te ajudar. Vamos ajudar aqui a lavar a igreja. Aí faz lá meia dúzia de pessoas. Na hora que pega lá o balde, lá, a vassoura lá, e daqui a pouco lá, cadê? O povo vai embora. Aí só fica só Pedro e João e assim vai. Pastor Oliveira, Sim. antes do senhor responder, mas a pergunta é essa. O senhor tem visto, como o senhor tem visto esses fazedores de obra? Antes que o pastor Oliveira responda, nós recebemos aqui mais um WhatsApp. A nossa irmã Maria de Fátima Salles. Parque Jacarandá. Parque Jacarandá, hein? Deve ser um lugar firme, hein? Madeira de Jacarandá. Bonito, Jacarandá. Ah, ok. O esposo dela é o senhor Oliveira. Não. Então vamos lá. O esposo dela O nome é dela o Luiz. Maria de Fátima de Sales Oliveira e seu esposo Sim. Luiz Fernando Ferreira de Mendonça e família Parque Jacarandá. O senhor está vendo que eu já não estou bem. A minha idade já não permite mais fazer programa sozinha. Que eu estou errando aqui, ó. Estou falando que o esposo dela é o Fernando e o esposo dela não é o Fernando. O esposo dela é o Luiz. É o Luiz, está vendo? Irmão Luiz, se o senhor estiver ouvindo, o senhor é o esposo dela. Não é o Fernando Oliveira. Não é o Oliveira, né? Eu falei que era o Oliveira, não é ele. O esposo é o Luiz Fernando Ferreira de Mendonça. O problema não é a escrita que a senhora mandou. É os olhos de quem está lendo. Esse é o problema. Mas tudo bem. Então, está aqui o seu nome anotado. Nós vamos estar também levando para o monte amanhã. E fica aqui a pergunta para o pastor Oliveira responder. Como o senhor tem visto os fazedores de obra? Eles trabalham mesmo ou só paga de gatinho espiritual? Apóstolo, eu vou te responder uma pergunta teologicamente, certo? Sim. Não, deixa aqui o nome. Eu não anotei. Faça favor. Então vamos lá. Existe o obreiro tapa-buraco. Sim. O culpado do tapa-buraco é o pastor que não tem visão. Se ele está precisando de um obreiro, ele tem que orar ao Senhor, preparar o obreiro, né? E colocar o obreiro na posição pela qual a igreja está precisando, certo? Sim. Ontem no curso teológico, nós fizemos uma pergunta. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Sim. Se nós somos o corpo, em que parte do corpo eu sou e você é? Eu peguei muitos líderes de calça curta. E eu falei, eu sou o presidente da Missão Mundial da Eterna, eu sou os pés do corpo. Sim. Porque o pé que sustenta a estrutura do corpo. Por isso que a Bíblia diz a planta dos teus pés, né? Todo lugar que pisar a planta dos teus pés será te dado por lugar de posse. Então, se os pés estiverem enfermos, o corpo também, ele tombeia. Ele não tem equilíbrio. Depende, ele nem anda. Por que a igreja, ultimamente, ela está grogue, está sem direção? Porque os pés, que é o líder, ele não tem sustentabilidade, ele é fraco. Ele não tem a estrutura para suportar o couro que é a igreja. Entendi. Você entendeu? Então, certa vez eu estava dando um curso de teologia para 300 pastores. Sim. E a minha primeira lição foi chegar às 7 horas, tirar o paletó, a gravata, arregaçar as mangas, pegar a vassoura e varrer a igreja toda, dentro da igreja, mas ia varrer. Então as pessoas chegavam, e a igreja tá, e casa já bem, o pastor já chegou já, senta lá dentro que ele chega. Então todos que vinham, eu lavando banheiro, e só tinha eu, fiz questão só eu ficar lá. O pastor já chegou já, porque ele não me conhecia, né? Muitos, lá para lá, que daqui a pouco o pastor chega. Quando chegou o número de pessoas que tinham se inscrito, então eu fui lá, peguei meu paletó, coloquei a gravata e fui para a tribuna. O mesmo que estava limpando. Sim. Falei, vocês me conhecem? Alguns conheciam e outros não me conheciam. Então a primeira lição é essa: seja humilde. Amém. Glória Seja a Deus. humilde.
Deixa Deus te usar, não queira usar Deus. Essa é a primeira lição. Então, eu culpo muitas vezes, apóstolo, os líderes. Os líderes. Sabe o líder? Porque até então, né, pastor Carlos, Jesus disse assim, assim como quereis, assim como vós quereis que os outros façam, façais também. Dê o exemplo. Façais primeiro. Você entendeu, professor, a coisa? Como que eu posso chegar e dizer, olha, estou precisando de um diácono, meu irmão tem uma aparência, ele é diácono. Você sabe o que é diácono? É servente, é garçom. Sim. A palavra diácono é servente. Hoje o diácono quer mandar no pastor. Como que pode isso aí? Tem diácono que fica atrás do púlpito, sentado, é o pregador. Não, o diácono, a palavra diácono significa do grego para o nosso idioma, servente, é o que serve. Serviçal, né? Serviçal. Manda o diácono ir para a igreja ver se ele vai. Manda o diácono, vai limpar as cadeiras ver se ele vai. Manda para. Não vai não. Não E vai você não. sabe, quem não for um bom obreiro, nunca vai ser um bom pastor. Não vai não, porque eu já fiz muitas experiências assim, eles não vão. Não vai. Você compreendeu? Então, o culpado é o líder. Sabe o líder? Deus vai cobrar de você. Você é os pés. Eu sou o pé da missão mundial da eterna. Sim. Deus me deu a estrutura para suportar o peso da estrutura da igreja. Você entendeu? Então, Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de você. Porque até então Jesus disse o quê? Façais ou fazei discípulos. Ensina eles o que tem que ser feito. Isso. Você Se não ensina... mas hoje em dia, só sabe falar glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Você compreendeu? Infelizmente. Quanto tempo Jesus preparou o seu discípulo? 3 anos? E meio. E meio. Foi 3 anos e meio de preparação. E no estado final, ele chama Pedro e fala, Pedro, tu me amas mais do que esses outros? E Pedro diz, te amo. Como Pedro sabia o amor dos outros? Como Pedro poderia dizer, sim, ele sabia o amor de Paulo, de João, sabia o amor de Filipe, Bartolomeu, Tomé e de repente, Jesus reprova. Pedro, tu me amas mais do que esses outros, tu sabe que eu te amo. Então Pedro é reprovado, depois de 3 anos e meio reprovado. Simples. Então, existe agora também o teste da humildade, você ser humilde, você servir. Nós fomos falados para servir, não para ser servido. Exatamente. Você entendeu? Você foi chamado, eu fui chamado para servir e não ser servido. Jesus é que nos deixou um grande exemplo, né? Lembra que quando ele chega de viagem, junto com os discípulos, o que ele faz? Pega a bacia com água, né? Vai lá na frente dos discípulos, ajoelha. João 13. E começa a lavar os pés. Isso. Sendo que, pela lógica, ele não tem que pegar a bacia nenhuma, porque ele é Senhor, ele não tem que lavar pé de ninguém. Mas ele mostra o exemplo, ele diz, olha, eu preciso lavar os pés de vocês. Porque quando Pedro reclama, ele diz, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ou seja, é o que o senhor está dizendo agora. O ministério que o senhor conduz, que o senhor é um dos funcionários lá, um dos mais baixos, nós somos os funcionários mais baixos, porque Pano de chão. tem que fazer tudo. O pano de chão. Então, os pés do ministério, exatamente somos nós. Somos nós. Porque se Jesus não lava os pés de Pedro, ele diz, você não tem parte comigo. Ou seja, se o líder, aquele que, entre aspas, é chamado de líder, que não é líder coisa nenhuma, né? Ele Líder, é comandado. líder é a cabeça. É Cristo. Se ele não tiver preparado, se não tiver com a palavra de Deus embutida no seu coração, transformado pelo poder da palavra, que isso é lavar os pés, o salmista diz assim, Salmo, se não me engano, 119, 115, o versículo, lâmpada para os meus pés, Exatamente. é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ou seja, os pés precisam estar direcionados pela palavra de Deus, para que o corpo todo seja luz, seja limpo, seja bem tratado. Então, olha aí. Aí você procura para o pastor, qual é a sua parte no corpo? Ah, não sei. Bispo, qual é a sua parte no corpo? Não sei. Então, um Frankenstein. No lugar do olho está a orelha, no lugar da orelha está o braço, e aí? Como que vai funcionar um corpo desse? Está fora da natureza divina. O braço tem que estar no lugar, a perna tem que estar no lugar, o ouvido no lugar, o olho no lugar. Agora, cada um tem que procurar o seu lugar na igreja para que o corpo possa crescer em unanimidade com Cristo. O que aconteceu com aquele vale que estava cheio de ossos?
estava desorganizado. O vento soprou para colocar cada osso no seu devido lugar primeiro. Isso. A estrutura do corpo, primeiro foi a preocupação do Senhor foi com a estrutura do corpo. Isso, que na teologia judaica explica por que isso aconteceu. Amém. Explica por que aquilo aconteceu. Porque essas partes foi preciso primeiro acontecer. Se você chegar com um líder e falar assim, você é o pé, sou nada, está amarrado, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Ele não quer ser o pé, sendo que nós somos o pé. Nós somos uma estrutura que sustenta a base. Por que a igreja fecha? Porque o pé rachou, porque o pé não tem estrutura, porque o pé está rachado, porque o pé está cheio de frieira, o pé está cheio de micose, de bicho, entendeu? Bicho de porco, ele não aguenta. Mas quando o pé está firmado e Cristo é a cabeça, todo o corpo ele cresce, ele vive em unanimidade. O olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, nem a mão pode dizer, o ouvido não precisa de você, nem a boca pode dizer, para o umbigo de você. Todos precisamos um dos outros no corpo de Cristo. E tem que ver unido. Amém. Pastor Carlos, Amém. a última pergunta, para que já faltam 15 minutos, que na realidade temos ainda pouco minuto. 15 fica menos 5, tem 10. Né? Mais ou menos 10. Então vamos ouvir mais um louvor, senão a gente não ouviu mais um louvor. 10. Vamos ouvir mais um louvor e o pastor Carlos volta já pregando, pode ser? Amém. Pode ser. Louvor 10. Quem vai entrar? E aí o pastor Carlos já volta ministrando a palavra. Amém. Hoje eu pego meu filho na escola. Pode falar que Está passando sendo uma tumba lá do São Bento. Aí tem um urubuzinho branco lá em cima, né? Comando uma pena. Falei, queima Jesus! A bicha dele.